Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do Alcoff Brasil. Eu sou Vitor Silva, o dono do canal, e hoje pela primeira vez, mesmo que o primeiro vídeo tenha sido sobre basquete, mas é a primeira vez que usamos o logo laranja aqui no canal para falar do que aconteceu sobre Mike Maloney e essa temporada de extremos que vem sendo a NBA em 2024-2025. Então, antes de mais nada, convido humildemente a vocês que chegaram aqui e ainda não conhecem o canal, se inscrever no canal, dar o like, compartilhar o conteúdo, porque hoje nós iremos espalhar a mensagem do basquete, a mensagem do basquete aqui nesta internet. Bom, na tarde desta terça-feira, 8 de abril, o Denver Nuggets anunciou de maneira surpreendente a demissão do técnico Mike Maloney, que nos técnicos da NBA, que estavam em atividade, era o quarto em questão de tempo, comandando a mesma equipe, só atrás de Greg Popovich, que é o técnico do San Antonio Spurs, Eric Spoelstra no Miami Heat e o Steve Kerr no Golden State Warriors. Mike Maloney comandou o Denver Nuggets nas últimas 10 temporadas, sendo o ápice da passagem do Mike Maloney por lá, o título na temporada 2022-2023, o título inédito da franquia das montanhas da franquia do Colorado. Denver, para quem já acompanha a NBA já há mais tempo, até a turma tanto das antigas quanto a turma atual sabe que Denver nunca foi uma equipe de investir muito forte, né, quando se trata de free agency, né, um time que criativo com trocas, costuma sempre montar os seus times, a maior parte deles sempre pelo draft, né? E Denver montou a sua base, digamos assim, pelo draft, né? Com Nicole Jokic sendo um grande, digamos, achado, né? Quando ele foi uma escolha de segunda rodada, né? Um pivô que nem anúncio teve quando o Jokic foi draftado, eu só não lembro se foi 2011 ou 2013, o ano exato não vou lembrar. Que ele, quando foi draftado, e a ESPN estava no comercial da Taco Bell quando anunciaram o nome do Nicole Jokic na segunda rodada daquela seletiva. Veio para o draft também o Marco Porter Jr., o Jamal Murray, né, que seria ali a trinca, né, que seria a base do que o Denver construiria até o time campeão, e alguns nomes que a gente vê que eram complementos assim para compor elenco, na verdade, mas que cumpriu muito bem o seu papel. Quem teve os Caldwell Pope, DeAndre Jordan, então era Red Jackson também. Então era um time que apostava muito no coletivo, né, e contando com a ascensão, né, do crescimento do pivô servo Nicole Jokic para ser esse point center, né, uma nova categoria, né, de jogador na NBA, né? Já tivemos o point forward que foi meio que inaugurado pelo Scott Pippen nos anos 90, o point center com Nicole Jokic nessa última década, no jogo moderno da NBA, melhor dizendo, e e foi indo, batendo na trave, apostando na continuidade até que Pimba bateu o campeão. Quer dizer que todo time campeão não tem problemas? Todos os times têm, óbvio. Isso aí, a gente está falando de gestão de pessoas, gestão de elenco, essas coisas sempre vai ter um problema. É muito raro você ver um elenco que está totalmente focado 100% no mesmo objetivo, digamos assim. Pois são pessoas diferentes, você tem que tratar com ego, tratar com vários outros fatores, né, que fazem com que uma equipe de fato engrene isso em qualquer esporte, no esporte no geral, melhor dizendo. E no caso do Denver, se a gente for assim pensar só em números, quando o Denver foi campeão em 2022-2023, Denver tinha uma defesa na média da NBA, né, era a 15ª em defense rating, uma métrica que faz o cálculo de quantos pontos uma equipe toma a cada 100 posses numa partida. E o ataque em si, só pegar aqui os números direitinho, isso do time que foi campeão em 22, 23, tá? Era o quinto offensive rating, ou seja, um time que atacava muito bem com uma defesa ok, uma defesa que na média, vai, 15º dá para colocar com uma defesa na média. E foi lá e pimba, bateu o campeão, vencendo o Wolves, vencendo o Suns, varrendo o Lakers na final da Conferência Oeste e vencendo o Miami Heat em 5 jogos. Então o Denver foi lá e fez a parte dele.
O curioso é que na temporada seguinte, Denver foi top 10 tanto em rating de ataque e rating de defesa, quinto e oitavo respectivamente. Chegou nos playoffs, venceu o Lakers por 4-1 numa série que o Lakers poderia ter ganhado, que foram jogos muito apertados, só que nas semifinais acabou enfrentando um Minnesota Timberwolves, né, que estava querendo descontar a derrota do ano passado com o Anthony Edwards iluminado. Venceu, Denver acabou perdendo em 7 jogos, vendo o Minnesota avançar, depois Minnesota acabou caindo para o Dallas Mavericks na final de conferência, né, tanto que o campeão acabou batendo o Boston Celtics. E nessa temporada, Denver passou por algumas mudanças do elenco, né? O ponto forte ali dos caras da defesa, os 3D, como era o que teve os Caldwell Pope, saiu foi por Orlando Magic. E você já perde um desses pilares de defesa, pois é muito difícil você ter um time que ataca muito, né, que tem um ataque muito prolífico, e se não tiver uma defesa que consiga segurar as pontas, raramente dá certo. Né? A gente se lembra do Phoenix Suns, do 7 Seconds or Less, né, que era o ataque rápido run and gun do Mike D'Antoni com Steve Nash, Amar Stoudemire, que era um time muito rápido, que era o melhor ataque da NBA disparado, né, acabava meio que negligenciando a defesa, e esse time sequer nas finais da NBA, isso a gente falando da década de 2000. Né? E também tem o caso contrário, times que têm uma defesa muito forte e não conseguem ter um ataque muito que não tem um ataque produtivo, acaba dando efeito reverso também. Né, eu lembro assim do Bulls de 13 e 14, né, do time do Joaquim Noah, que ele foi o DPOY, né, o melhor jogador de defesa da temporada, só que assim, o Bulls tinha a melhor defesa e o pior ataque. Né, uma equação que acabou não dando certo, tanto que o time caiu em 5 jogos para o Washington Wizards. Talvez a exceção de um time com uma defesa muito forte, um ataque que não era tão conhecido pelo ataque, mas que venceu, foi o Pistons de 2004. Né? Talvez seja uma dessas exceções por ter um basquete mais físico, um time que defendia muito bem, né? E que tinha no Chauncey Billups a sua válvula de escape no ataque. Ele, Rip Hamilton, Rasheed Wallace. Então aquele time era muito físico, muito forte, muito pegado de jogar, tanto que bateu 2 finais seguidas, né? Vencendo o Lakers em 2004 e depois perdendo para o San Antonio em 7 jogos em 2005. Só que esse Denver, a coisa começou a degringolar recentemente, né? O time hoje, quando estamos gravando esse vídeo, é o quarto em rating de ataque, né, rating ofensivo, ou seja, a cada 100 postos o time tem 117,9 pontos, pontos por jogo, e o rating de defesa é de 116,1 pontos sofrido, ou seja, 22º de 30. O time que na temporada que foi campeão era em números brutos, né? O, o oitavo que menos cedia ponto, era top 10 segurando o adversário em bola de 3, era o número 1 em rebotes no geral. Nessa temporada o time está perdendo todas essas valências, né? Bola de 3, o time é um dos 10 piores em questão de aproveitamento, né? Seja tentativa, cestas convertidas a aproveitamento. Em pontos brutos, é o 25º que mais cedeu pontos, né? Então, então o time tem o terceiro melhor ataque, mas tem a 25ª melhor defesa, ou a sexta pior defesa, né? Depende da visão que a gente pode colocar aqui. Em rebotes, né, no geral, o time é o sexto. Em assistências, por mais que você tenha um Jokic, que tem uma média absurda, né, tá com a média de triplo-duplo. Antes da integração de episódio, o Jokic tem média de 10 assistências por jogo. Só que no geral, o time é o penúltimo em média de assistências coletivamente falando. Né? Ou seja, a coisa não começou a casar, Denver começou a ter alguns vacilos, né? Por exemplo, Denver perdeu um jogo para o Washington Wizards, que é a pior equipe dessa temporada da NBA, em casa, perdendo por 3 pontos numa bola espírita. Tudo bem, né? Depois do All-Star Break, né, quando teve o jogo das estrelas, a campanha do Denver é 11-13. Né? Ou seja, ainda consegue se manter ali em 50%, só que virou para o mês de abril, o time não venceu mais. Né? Perdeu para o Minnesota Timberwolves por 1 ponto, perdeu do San Antonio Spurs em casa, e sem o Embanyama, que está fora da temporada já há algum tempo, né? O San Antonio foi lá e venceu. Perdeu do Golden State Warriors, né, numa noite iluminada do Stephen Curry, e na última rodada acabou caindo para Indiana. Então chegou uma hora que até o Mike Malone chegou e falou assim: ó, a gente vê fita, vê tudo, só que os caras não jogam na defesa. Ele reclama, o Jokic também deu as suas reclamações, só que chegou uma hora que o
os Kroenke, né? Os Kroenke, que é a família que comanda o Denver Nuggets, como também eles são os donos do Los Angeles Rams da NFL, os donos do Arsenal lá na Premier League, optaram por demitir tanto ele quanto o General Manager. O Denver resolveu limpar a casa hoje, né? O Calvin Booth, né? Que estava com um processo de renovação de contrato, né? Ele era expirante, né? Seu contrato chegou a ter até a oferta para renovar com o cara, só que de última hora os donos recuaram e optaram por não renovar o contrato do General Manager. Então, o time numa tacada só demitiu o técnico e demitiu o GM. Isso, pasmem, faltando exatos 75, né? Então, não, pera aí. É isso mesmo. 47. Pera aí. Pera aí que agora a matemática aqui deu uma bugadinha aqui. Só fazer a conta certa para não dar BO. 47 com 32, 77, 79 jogos, né? 79 jogos. Então, faltando 3 jogos para o fim da temporada regular. Com o Denver que não está com a vaga segurada direto aos playoffs. O time pode jogar play-in, pois a diferença do Denver Nuggets, que hoje é o quarto colocado, para o Memphis Grizzlies, que é o oitavo, é de meio jogo, tá? Até o Lakers tá nessa brincadeira, só que o Lakers tem 48 e 30, tem uma vitória a mais, tem um jogo e meio de vantagem pro Denver Nuggets. Então a briga de Denver é com Clippers, Warriors, Minnesota e Memphis Grizzlies. A gente já comentou num boletim passado, na questão da demissão do Taylor Jenkins, né, do Memphis Grizzlies, que também era um time que não estava rendendo legal, a franquia optou ir lá e beleza, vou demitir o cara. A gente até comentou aqui que não era comum os times da NBA fazerem isso, né? Você demitir o técnico às vésperas dos playoffs, né, com seu time disputando uma vaga, né? Lembrando que a primeira demissão que tivemos foi do Mike Brown lá no Sacramento Kings, só que tipo, foi lá em meados ali de janeiro, fevereiro. Então é até comum que isso aconteça, porque você ainda consegue consertar o barco no meio da temporada. Mas demitir faltando pouco faz inveja aqui aos nossos campeonatos estaduais, né? Os campeonatos brasileiros, né? O futebol brasileiro, que a gente está acostumado a ver essas demissões assim, perdeu 3 rua. É muito assim na base do resultado. E quando o Denver faz isso com um técnico que está 10 temporadas na franquia, tem um peso gigantesco, né? No caso de Memphis sempre teve alguns momentos ali que os seus craques se machucam, o time acaba se enrolando sozinho, né? E acaba não conseguindo colher frutos do seu trabalho. Denver não, Denver estava estável, né? Tava com o seu técnico aparentemente estava no comando, você pensa, agora vai. E acabou não indo. Né? Então pode ser o que? Um pouco de insatisfação dele, os donos que não gostaram muito dos comentários, porque você está demitindo o único técnico que seu principal jogador teve a carreira toda, né? E eles tinham um elo muito forte, né? Tanto Nicole Jokic quanto o Mike Maloney, né? De levar o Mike Maloney para conhecer os cavalos de Jokic na Sérvia, né, do próprio técnico Mike Maloney vestir a blusa, né, do Denver Nuggets em alusão à foto que encontraram do Jokic quando ele tinha 5 anos, vestindo a blusa do time de Denver, né, time de basquete de Denver. Então você acaba quebrando esse elo, né, e você vai para os playoffs com técnico assistente, pois só caiu o treinador e o GM. Então o David Alderman vai ser o técnico nessas últimas partidas e também nos playoffs. Talvez seja uma mudança para fazer com que os caras acordem e comecem a meio que se esforçar defensivamente falando e o time ir longe nos playoffs. Pode acontecer, o playoff do Oeste costuma ser muito pegado, muito disputado, e o Jokic dispensa apresentações. Né? Mas você demitindo o técnico pode passar para outro lado o quê? Os caras não sabem o que fazem, então você pode, o time que foi enfrentar Denver talvez comece a esfregar as mãos pensando, opa, eu acho que a gente consegue, viu? Eu acho que dá, pois se os caras já estão demitindo um técnico já à altura do campeonato, por que não, né? Por que não a gente não pode tentar? E essa demissão do Mike Maloney, né, do Denver Nuggets com o Mike Maloney, só reforça o que é o título do vídeo, a temporada de extremos, né? Pois tava lendo o texto acho que se não me engano, acho que não sei se foi o David Aldridge que comentou no The Athletic, foi lá, tá? Foi no The Athletic, que eles falam o quê? Que é a temporada dos extremos, pois tivemos 2 demissões de técnicos às vésperas dos playoffs, né, o Jenkins no final de março e nesse comecinho de abril o Mike Maloney.
Tivemos a venda, o Boston Celtics agora está de dono novo com um recorde da venda de um time dos esportes americanos, isso uma das 4 ligas, né? O Boston valorizado em, salvo engano, foi 5 ou 6 bilhões de dólares, né? Ou seja, o time vendido assim por bilhões, né? Para os novos donos, né? Então você já tem essa questão do valor da franquia catapultando para esse nível estratosférico. E também tivemos aquilo que foi o primeiro vídeo do canal, que foi a troca mais bombástica da história dos esportes americanos, que foi o Luka Doncic indo para o Los Angeles Lakers, né, naquela troca aqui, na calada da noite, que até agora a ficha não caiu. Inclusive, essa semana teremos a visita do Doncic em Dallas. O Lakers vai jogar em Dallas, então veremos como que vai ser essa recepção, né, da torcida. Acho que com o Doncic não vai ser problema, acho que a treta maior vai ser com o general manager, né, dos lados do Dallas Mavericks. Então, Kyle Mike Malone, veremos como o Denver vai se comportar, né, se conseguir vencer sem técnico, sem o seu técnico principal com assistente, vai ser um feito e tanto, né, vai ser nível, talvez Tyrone Lue, quando ganhou com o Cavaliers em 2016, não sabemos, né, o Tyrone Lue foi no meio da temporada, porque o time não estava satisfeito com o David Blatt. Aí foram lá, demitiram, né? O Blatt, que já tinha uma história, né, no basquetebol, treinando times do basquetebol europeu. É, deram preferência pro Tyronn Lue, os jogadores foram lá, abraçaram, o time bateu campeão. Pode ser que isso aconteça em Denver? Pode ser que aconteça em Denver, né? Playoff da NBA é muito maluco, né? Então, isso é uma possibilidade, como também pode acabar ruindo tudo e Denver continuar fazendo suas apostas visando o draft para poder manter esse time em alta, né? Pois, como falamos, Denver não costuma trazer os peixes grandes na free agency, é muito difícil. Eles costumam sempre renovar com o que já tem e extrair ao máximo desses jogadores, né? A base está sendo mantida até agora. Veremos quais serão os passos lá no time das montanhas. E ficamos no aguardo, né, para saber se isso vai dar resultado. Se Denver pega a vaga direto aos playoffs, pois pegando aqui os jogos que restam para Denver, Denver tem mais 3 jogos restando. Você vai pegar o Sacramento nessa quarta-feira, dia 9 de abril. Depois recebe o Memphis Grizzlies. Teremos o duelo dos treinadores interinos né, no dia 11, né, que seria na próxima sexta-feira. E na última rodada, Denver viaja a Houston, né, com Houston, acho que já não sei se já segurando ali o segundo lugar, mas o Houston já está com a vaga direta segurada, né? Então talvez já vai enfrentar um Houston com time reserva. Então Denver vai jogar a vida agora, né? Resta saber se vai para o play-in, se vai direto, como vai ser o comportamento nos playoffs e os próximos capítulos, pois abre-se uma vaga de técnico, né? Sacramento, Denver e Memphis estarão à procura de técnico por enquanto, para a temporada 25-26, isso se nenhum outro treinador for demitido nesse meio tempo, né? Vamos ver se outros times conseguem colocar um pouquinho o pé no freio, se teremos alguma outra demissão surpresa vindo por aí, já que a NBA está mostrando que é imprevisível até com os técnicos. Então é isso. Qual que é a opinião que vocês têm a respeito dessa demissão? Deixem nos comentários aqui, estarei lendo, curtindo, interagindo com a galera. E ficamos aqui com esse vídeo aqui do Walkoff Brasil, vídeo esse que é o número 16 aqui da história do canal. E tem que agradecer a galera, né? Agora que o espaço aqui, momento Maguila, agradecer a todos, né, que estão se inscrevendo no canal. O canal está tendo um boom de inscritos recentemente, né? Estamos na campanha hashtag rumo aos 70 inscritos, né? Não sei se esse ano chegamos a 100, né? Fé no pai que a muralha cai para chegarmos nessa marca expressiva, né? E agradecer ao espaço que vocês dão, que vocês curtam, interajam, ouçam, compartilham e ajudam a espalhar a mensagem dos esportes americanos pela internet. Por aqui me despeço, lembrando sempre dos parceiros aqui do canal, o Rebatida Podcast, que fala da principal liga de beisebol, a Major League Baseball. Tivemos um episódio recente falando a respeito dos cavalos paraguaios, da renovação do Vladimir Guerrero Jr. O episódio vai ficar na descrição aqui do vídeo. Tem também o Dimensão MVP, já que estamos falando de NBA Playoffs. Preparem-se que é uma cobertura especialíssima de play-in e dos playoffs como um todo da NBA. Então, para quem não conhece a Rádio Dimensão MVP, o link vai estar aparecendo no card. Meu apontamento tá ótimo, né? No card para conhecer o canal, se inscrever, curtir, compartilhar e também acompanhar o nosso projeto narrando as principais ligas dos
Estados Unidos. E também fica aqui outro convite para você que é fã da velocidade. Também tem um canal aqui no YouTube que é o Na Velocidade da Boina, né? Que também o card estará aparecendo aí junto ao logo do canal, onde falamos a respeito do que de melhor aconteceu no mundo do automobilismo. Na última segunda-feira, a live que Arthur Nunes e eu fizemos falando a respeito do Grande Prêmio do Japão de 2025, conseguimos extrair 1 hora de uma corrida que em visão não foi das melhores, mas em termos de pilotagem foi uma masterclass de Max Verstappen. Então é isso, mais mesmo muito obrigado a todos e todas que acompanharam, ouviram, assistiram o vídeo até aqui. Mais uma vez reforçando o humilde convite, deem like e se inscrevam no canal para que mais pessoas possam acompanhar o conteúdo aqui do Alcoff Brasil. Então é isso, muito obrigado a todos, se cuidem, fiquem com Deus, abraços e até a próxima.